Olá pessoal, hoje eu e a Larissa vamos falar para vocês um pouquinho sobre caspa e shampoos anti-caspa. A caspa pode ser dividida pela aparência clínica em pitiríase simples, pitiríase esteatoide e pitiríase amiantácea. A pitiríase simples geralmente ocorre com pele seca como resultado de dermatite atópica ou pele seca lesionada à idade. Pode ser causada pela limpeza excessiva do cabelo ou pelo uso de um shampoo desenvolvido para cabelos oleosos. Os achados típicos incluem escamas secas e brancas e o paciente frequentemente se queixa de coceira. A pitiríase esteatoide está associada à seborreia do couro cabeludo. Muitas vezes ocorre com higiene pessoal inadequada. São encontradas escamas oleosas semelhantes a farelo, firmemente aderentes ao fio do cabelo. A pitiríase amiantácea ocorre frequentemente como um distúrbio idiopático em meninas, mas também pode estar relacionada à falta de higiene pessoal. Apresenta áreas bem circunscritas de espessura, semelhantes ao amianto, como podemos ver aqui. As escamas são firmemente fixadas, com perda focal de cabelo e sem coceira. Embora a caspa ainda não tenha uma causa muito bem estabelecida, os trabalhos até agora indicam que há forte relação, ainda não sabe-se de causa ou consequência, entre caspa e a desbiose da microbiota do couro cabeludo. Isso porque a manutenção da saúde ou aparecimento de doenças na pele pode ser influenciada por fatores que afetam a microbiota da pele, como fatores ambientais, de temperatura, umidade, radiação, produtos tópicos que nós aplicamos, até fatores intrínsecos, como idade, sexo, imunidade, características genéticas, variações hormonais, características anatômicas. Por exemplo, se o indivíduo apresenta um grande número de folículos capilares, a superfície epidérmica é mais alargada que o normal, devido aos numerosos canais capilares, e isso contribui para uma maior taxa de esfoliação. Além disso, a higiene é muito importante, uma vez que todo couro cabeludo saudável, se não for lavado dentro de 1 ou 2 semanas, haverá sim o surgimento de caspa. Os locais sebáceos da pele, particularmente no couro cabeludo, fornecem um microambiente rico para a colonização de bactérias, principalmente espécies de Staphylococcus e Propionibacterium, bem como espécies de levedura malacésia. A malacésia normalmente habita o couro cabeludo, constituindo cerca de 45% de sua microflora residente. Em pacientes com caspa, é o tipo de levedura predominante com cerca de 75%, e em pacientes com eczema seborreico, 83%. Os tipos mais comuns encontrados no couro cabeludo são malacésia restrita e malacésia globosa, sendo que a malacésia globosa tem alto potencial de realizar lipase dos lipídios livres encontrados no sebo para manutenção de seu crescimento e sobrevivência. Essa lipase produz metabólitos irritantes para a pele, como ácido oleico, malacesina, pitiriacitrina, indolocarbazol e peróxido de esqualeno. Esses subprodutos podem se dividir no estrato córneo, perturbar a estrutura do cimento lipídico e desencadear uma resposta de irritação, e com o tempo acredita-se que resulte em um padrão de consistência com a caspa, tanto em relação à estrutura, devido ao empacotamento alterado de lipídios e corneócitos, funcional, porque aumenta a PAT, perda de água transepidérmica, altera o pH e aumenta a secreção de sebo, e características clínicas, também condizentes com caspa, como descamação, eritema e coceira. O processo resulta da inflamação focal do couro cabeludo com paraqueratose, que causa esfoliação anormal e índice de refração da luz alterado dos agregados celulares queratinizados. Isso leva à quebra da estrutura colunar normal do estrato córneo e ao aumento da formação de agregados celulares que determinam o tamanho dos flocos. E aí a gente consegue ver uma barreira normal do estrato córneo e uma barreira afetada pela caspa. Aqui a paraquetose, alteração dos lipídios, do intercelular, que é o cimento lipídico, o sebo aqui, infiltrado de sebo, assim como relatado anteriormente. A inflamação também é uma característica chave devido à histamina elevada, responsável pela coceira, e citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas e fatores de necrose tumoral X. E interleucinas como IL-17, IL-4 e IL-8, produzidas por células imunes como neutrófilos e linfócitos, bem como
pelos próprios queratinócitos através da estimulação do receptor Toll-like, estão envolvidas na sinalização inflamatória que pode ligar esses eventos e levar à progressão e manutenção de função de barreira prejudicada. E é por esse impacto direto da microbiota da pele no aparecimento de caspa que o componente microbiano da doença tem sido, portanto, um alvo importante no tratamento com terapias antifúngicas, que é o que a Larissa vai falar para a gente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento da caspa, e os shampoos são os mais prescritos para tratar o cabelo e o couro cabeludo. Aqui a gente tem um esquema que foi retirado do artigo que mostra os ingredientes de um shampoo. Tem os surfactantes, que tem a função de limpar o couro cabeludo, os condicionadores e o ingrediente ativo, que tem a função de tratar, e os aditivos usados para manter a formulação estável e para proporcionar uma boa aparência para o consumidor. A escolha e a frequência da lavagem dependem da causa, se o paciente tem pele seca ou seborreia. Os pacientes com pele seca, eles devem ser orientados a lavar os cabelos com menos frequência e evitar o uso de shampoos para cabelo oleosos. Para a psoríase esteatoide, ao contrário, apenas a limpeza diária do cabelo pode levar à melhora. Vários agentes podem ser usados em formulações anticaspa, como, por exemplo, agentes que inibem a superprodução de células queratinizadas, por exemplo, alcatrão de carvão e bitumino sulfonato de amônio, agentes queratolíticos que quebram agregações celulares, por exemplo, os ácidos salicílicos, agentes antimicrobianos que inibem as leveduras malacésia, por exemplo, disulfeto de seleno, peritionato de zinco, cetoconazol, entre outros, ou a combinação dessas substâncias. O nosso foco é o peritionato de zinco e agora eu vou falar um pouco da sua estrutura e das suas propriedades físico-químicas. Ele tem um peso molecular de 317,7 gramas por mol e coeficiente de partição de 0,88. Normalmente, essas propriedades tornariam essa molécula altamente permeável quando aplicada na pele. No entanto, a permeação é limitada devido à baixa solubilidade aquosa, que é de 5 a 15 partes por milhão. Além disso, a baixa solubilidade em água também torna o peritionato de zinco ideal para deposição na pele a partir de formulações com enxágue, particularmente em regiões ricas em lipídios como o couro cabeludo. O peritionato de zinco é um antifúngico administrado como uma micropartícula ao epitélio da pele. É um dos ingredientes mais usados no mundo para tratar caspa e dermatite seborreica, e o sucesso do peritionato de zinco nas formulações é dado pela forma como equilibra a eficácia do tratamento com a segurança da formulação. E além disso, ele tem forte efeito anticaspa, com baixo potencial de irritação ou sensibilidade. Aqui a gente tem 3 imagens das estruturas e do mecanismo de ação do peritionato de zinco. A estrutura da rede cristalina rígida existe no estado sólido, em que 2 oxigênios em ponte formam um pseudodímero entre as 2 moléculas do peritionato de zinco, como está mostrando na figura A. À medida que as partículas do ativo dissolvem gradualmente no sebo da pele, a forma monomérica bioativa é liberada, um análogo estrutural do ativo com ação antifúngica contra a levedura malacésia, como está mostrando na figura B. A figura C mostra as 3 ações principais do peritionato de zinco na levedura malacésia, resultando em estresse celular induzido pelo zinco, interrupção do metabolismo energético e diminuição da capacidade de assimilação de nutrientes lipídicos para o crescimento. Esse ativo ele atua por várias vias, como eu acabei de mencionar, o que explica por que a resistência fúngica a este agente ainda não foi relatada na literatura. O artigo traz 2 efeitos indesejados relatados por pacientes. O primeiro é a perda de cabelo, que pode resultar da esfoliação associada ao uso do shampoo medicamentoso. Isto ocorre devido à perda de cabelos telógenos, que aderem às crostas, e não devido ao aumento da queda patológica de cabelo relacionada ao shampoo. Estudos comparando peritionato de zinco e placebo não encontraram que o ativo tem um efeito citostático nas células epidérmicas. Já o segundo efeito é chamado de filtragem aguda, que ocorre principalmente em cabelos danificados, seja com tintura ou alisamentos. Um nó irreversível é formado em uma área limitada, já que as células elevadas da cutícula do cabelo danificado podem entrelaçar, como resultado de fricção excessiva e eletricidade estática, deixando o cabelo emaranhado. Isso é chamado de ninho de pássaro. Como a estrutura do cabelo está bastante danificada, a única alternativa